Em algum lugar, neste exato momento, uma pessoa late como um cão para expressar sua raiva. Outra rosna como um lobo quando se sente ameaçada. Uma terceira arranha como um gato quando frustrada. Estes não são casos isolados de comportamento excêntrico, mas manifestações profundas de algo que Carl Gustav Jung chamaria de nosso instinto animal não integrado. Vivemos numa era onde a racionalidade domina, mas por baixo da superfície civilizada, forças primitivas aguardam sua oportunidade de emergir. Jung nos ensinou que ignorar essas forças é perigoso, mas integrá-las conscientemente pode ser transformador. Carl Gustav Jung, o revolucionário psiquiatra suíço, dedicou sua vida a desvendar os mistérios da psique humana. Ele observou que por trás de nossa máscara civilizada existe um universo de instintos, impulsos e comportamentos que compartilhamos com nossos ancestrais animais. Jung não via isso como uma regressão patológica, mas como uma conexão vital com aspectos fundamentais de nossa natureza. Para ele, a verdadeira maturidade psicológica não vinha da supressão desses instintos, mas de sua integração consciente. Esta visão desafiou profundamente as convenções de sua época e continua revolucionária hoje. A psicologia analítica de Jung propõe que nossa psique é composta por diferentes camadas, como um iceberg gigantesco. Na superfície temos nossa persona, a máscara social que apresentamos ao mundo. Logo abaixo está nossa consciência pessoal, com memórias e experiências individuais. Mas nas profundezas mais escuras habita o inconsciente coletivo, um reservatório de experiências ancestrais compartilhadas por toda a humanidade. É aqui que residem os arquétipos, padrões universais de comportamento que incluem nossos instintos mais primitivos. Quando esses instintos animalescos emergem, não estamos regredindo, mas acessando camadas profundas de nossa herança evolutiva. Mas o que exatamente significa manifestar comportamentos animalescos? Não estamos falando apenas de imitar sons de animais ou andar de quatro. Jung observou padrões muito mais sutis e psicologicamente significativos. Uma pessoa que rosnava quando confrontada não estava simplesmente sendo rude, mas canalizando o arquétipo do predador territorial. Alguém que se encolhia e choramingava em situações de conflito estava acessando padrões de submissão que garantiram a sobrevivência de nossos ancestrais por milhões de anos. Esses comportamentos carregam uma sabedoria instintiva que nossa mente racional frequentemente despreza, mas que contém informações valiosas sobre nossas necessidades mais profundas. A sociedade moderna criou uma cisão dramática entre nossa natureza animal e nossa identidade consciente. Somos ensinados desde cedo que comportamentos primitivos são inaceitáveis, que devemos ser sempre racionais, controlados e civilizados. Esta repressão sistemática cria o que Jung chamou de sombra, uma parte rejeitada de nós mesmos que não desaparece, mas se acumula no inconsciente. Quanto mais negamos nossa natureza instintiva, mais ela se torna distorcida e potencialmente destrutiva. É como tentar segurar uma mola comprimida, a energia eventualmente explode de formas inesperadas e muitas vezes problemáticas. Jung identificou que em nossa sombra pessoal habitam não apenas nossos impulsos rejeitados, mas também aspectos animalescos que foram culturalmente suprimidos. O homem de negócios que nunca expressa agressão pode ter pesadelos onde é perseguido por lobos. A mulher que reprime sua sensualidade pode desenvolver sintomas físicos que a forçam a reconectar com seu corpo. Estes não são sinais de patologia, mas tentativas da psique de restaurar o equilíbrio. A sombra animal contém qualidades vitais que precisamos para uma vida plena. Espontaneidade, instinto de autopreservação, capacidade de estabelecer limites e conexão com nossos ritmos naturais. Os arquétipos animais que Jung identificou não são meras curiosidades psicológicas, mas padrões ativos que influenciam profundamente nosso comportamento. O arquétipo do lobo carrega qualidades de liderança, lealdade ao grupo e instinto de caça. O do gato representa independência, sensualidade e capacidade de estabelecer limites claros. O do urso simboliza força protetora, hibernação reflexiva e conexão com ciclos naturais.
Quando uma pessoa manifesta comportamentos animalescos, ela está inconscientemente acessando a sabedoria arquetípica desses padrões. O problema surge quando essa manifestação é inconsciente e descontrolada, ao invés de integrada conscientemente. Considere Maria, uma executiva de 40 anos que começou a fazer sons de rosnado durante reuniões tensas. Seus colegas ficaram alarmados, ela se sentiu envergonhada, mas Jung veria isso como uma tentativa da psique de comunicar algo vital. O rosnado é a linguagem do predador que estabelece território e comunica: não me empurrem além de meus limites. Maria havia passado anos sendo passiva, aceitando demandas irreais, ignorando seus instintos de autopreservação. Seu inconsciente estava tentando restaurar o equilíbrio através da linguagem mais primitiva disponível. Em vez de suprimir esses comportamentos, uma abordagem junguiana exploraria o que eles estavam tentando comunicar. A integração consciente desses aspectos animalescos não significa agir como um animal em sociedade, mas compreender e honrar as necessidades profundas que eles representam. Maria poderia aprender que seus rosnados indicavam a necessidade de estabelecer limites mais claros, de defender seu território psicológico e físico. Em vez de rosnar, ela poderia desenvolver formas civilizadas mais assertivas de comunicar esses limites. O objetivo não é eliminar o instinto, mas traduzi-lo para uma linguagem que sirva tanto às necessidades primitivas quanto às demandas da vida moderna. Esta é a essência da individuação junguiana. Integrar todos os aspectos de nós mesmos num todo funcional. Jung observou que diferentes pessoas têm afinidades com diferentes arquétipos animais, e isso não é coincidência. Nossa constituição psicológica natural nos conecta com certos padrões mais do que outros. Algumas pessoas são naturalmente lobos, líderes natos que prosperam em grupos hierárquicos. Outras são gatos, independentes, seletivos em suas conexões, com forte senso de autonomia pessoal. Há os ursos, protetores naturais que precisam de períodos de isolamento para recarregar. Reconhecer seu arquétipo animal dominante não é limitante, mas libertador, pois oferece um mapa para compreender suas necessidades instintivas mais profundas e como honrá-las de forma saudável. O processo de reconhecer e integrar nossos aspectos animalescos frequentemente encontra resistência interna e externa. A sociedade nos condicionou a ver esses impulsos como vergonhosos ou perigosos. Famílias, escolas e instituições religiosas muitas vezes reforçam a ideia de que somos superiores aos animais e devemos suprimir qualquer semelhança com eles. Mas Jung argumentava que esta atitude de superioridade é não apenas falsa, mas psicologicamente prejudicial. Os animais possuem uma sabedoria instintiva que perdemos em nossa busca pela racionalidade absoluta. Eles sabem quando descansar, quando estabelecer limites, quando lutar e quando recuar. Esta sabedoria permanece em nosso inconsciente, aguardando integração. A repressão de nossos instintos animalescos pode manifestar-se de formas surpreendentes e muitas vezes destrutivas. Jung documentou casos onde essa repressão levava a sintomas físicos inexplicáveis, pesadelos recorrentes, explosões emocionais desproporcionais e uma sensação geral de desconexão da própria vida. Uma mulher que nunca permitiu se expressar agressão pode desenvolver enxaquecas crônicas. Um homem que suprimiu completamente seus instintos territoriais pode sofrer de ansiedade constante. Estes sintomas não são falhas do sistema, mas tentativas da psique de chamar atenção para aspectos negligenciados de nossa natureza. O corpo e o inconsciente conspiram para restaurar o equilíbrio que a mente consciente rejeitou. O conceito junguiano de individuação oferece um caminho para resolver essa cisão interna. Individuação não é individualismo egoísta, mas o processo de tornar-se um ser humano completo e integrado. Isso inclui reconhecer, aceitar e integrar aspectos de nós mesmos que foram rejeitados ou reprimidos, incluindo nossos instintos animalescos. O processo requer coragem, pois significa confrontar partes de nós mesmos que aprendemos a considerar inaceitáveis. Mas também oferece a promessa de uma vida mais autêntica e energizada, onde todas as partes de nossa psique trabalham em harmonia ao invés de conflito constante.
Para Jung, sonhos eram uma linguagem natural do inconsciente, e sonhos com animais frequentemente carregavam mensagens importantes sobre nossos instintos reprimidos. Uma pessoa que sonha repetidamente com lobos perseguindo-a pode estar fugindo de sua própria necessidade de liderança e assertividade. Alguém que sonha em transformar-se em águia pode estar ansiando por uma perspectiva mais elevada e liberdade de limitações terrestres. Estes sonhos não são fantasias aleatórias, mas comunicações precisas do inconsciente sobre aspectos de nossa natureza que precisam de atenção. Aprender a linguagem dos sonhos animalescos é como receber um mapa detalhado de nosso mundo interior inexplorado. A análise junguiana de comportamentos animalescos revela que diferentes animais representam diferentes aspectos da experiência humana. O comportamento felino, por exemplo, não é apenas sobre independência, mas sobre a capacidade de ser seletivo com nossa energia, de estabelecer limites claros e de manter nossa sensualidade e conexão com o prazer. Pessoas que manifestam comportamentos felinos frequentemente estão tentando recuperar esses aspectos que foram suprimidos por demandas excessivas de disponibilidade constante ou negação de suas necessidades de prazer e autonomia. O miado humano pode ser um pedido desesperado por atenção às necessidades básicas que foram sistematicamente ignoradas. O arquétipo canino revela aspectos igualmente profundos da natureza humana. Comportamentos caninos em humanos frequentemente emergem quando há questões relacionadas à lealdade, pertencimento e hierarquia social. Uma pessoa que late quando frustrada pode estar expressando uma necessidade primitiva de comunicar desconforto com dinâmicas de poder injustas. O comportamento canino também está conectado com nossa necessidade de matilha, de pertencer a um grupo onde nos sentimos seguros e valorizados. Em uma sociedade cada vez mais individualista e fragmentada, esses comportamentos podem representar um grito por conexão genuína e estrutura social clara. Jung enfatizava que a integração de aspectos animalescos não é um processo intelectual, mas experiencial. Não podemos pensar nosso caminho para a integração. Devemos senti-la e vivê-la. Isso pode envolver permitir-se expressar emoções de formas mais primitivas em contextos seguros, reconectar-se com ritmos naturais que nossa cultura civilizada interrompeu, ou simplesmente honrar necessidades instintivas que aprendemos a ignorar. Uma pessoa conectada com seu arquétipo de urso pode precisar de períodos regulares de solidão e hibernação, não como fuga da vida, mas como preparação para engajamento mais profundo. Respeitar essas necessidades não é regressão, mas sabedoria evolutiva. A sociedade moderna frequentemente patologiza comportamentos que Jung veria como tentativas naturais de autorregulação. Uma criança que rosnava quando frustrada pode ser medicada ao invés de ensinada a compreender e canalizar construtivamente sua agressividade natural. Um adolescente que exibe comportamentos territoriais pode ser punido ao invés de ajudado a desenvolver senso saudável de limites pessoais. Esta abordagem não apenas falha em resolver os problemas subjacentes, mas pode agravar a cisão entre natureza instintiva e identidade consciente. Jung argumentaria que precisamos de uma compreensão mais nuanciada que honre tanto as necessidades da civilização quanto as demandas de nossa natureza animal. O trabalho com a sombra animal requer o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter tensão entre opostos sem escolher lados prematuramente. Não devemos nem suprimir completamente nossos instintos nem ser dominados por eles. Em vez disso, precisamos encontrar uma terceira via que honre tanto nossa natureza civilizada quanto nossa herança animal. Isso pode significar encontrar formas socialmente aceitáveis de expressar territorialidade, desenvolver rituais pessoais que honrem nossos ciclos naturais, ou simplesmente aprender a reconhecer e validar impulsos instintivos antes de decidir como agir sobre eles. A integração é sempre um processo dinâmico, não um estado final. Jung observou que culturas tradicionais frequentemente tinham rituais e práticas que permitiam a expressão segura de aspectos animalescos da natureza humana. Danças tribais, cerimônias de iniciação e festivais sazonais ofereciam contextos onde pessoas podiam temporariamente assumir características animais sem perder sua identidade humana. Estas práticas reconheciam que negar completamente nossa natureza instintiva é impossível e prejudicial.
Nossa cultura moderna perdeu muitos desses rituais, deixando-nos sem formas socialmente sancionadas de honrar e integrar nossos aspectos mais primitivos. Isso pode explicar por que comportamentos animalescos emergem de formas mais problemáticas em nossa sociedade. A individuação através da integração de aspectos animalescos não é um processo que acontece uma vez e termina, mas um trabalho contínuo de consciência e ajuste. À medida que enfrentamos diferentes desafios da vida, diferentes aspectos de nossa natureza animal podem emergir pedindo atenção. Uma pessoa pode precisar acessar sua águia interior durante períodos que requerem visão ampla e perspectiva elevada, enquanto em outros momentos pode precisar da força protetora do urso ou da agilidade adaptativa do gato. Desenvolver fluência nesta linguagem instintiva nos oferece recursos psicológicos mais ricos para navegar a complexidade da existência humana. O trabalho terapêutico com comportamentos animalescos, numa perspectiva junguiana, não busca eliminá-los, mas compreender sua mensagem e função. Um terapeuta treinado na psicologia analítica exploraria com o cliente o que esses comportamentos estão tentando comunicar, quais necessidades não atendidas eles representam, e como essas necessidades podem ser honradas de formas que servem tanto ao indivíduo quanto à comunidade. Este processo frequentemente revela que por trás de comportamentos aparentemente problemáticos existem impulsos saudáveis que foram distorcidos pela repressão ou falta de canais apropriados de expressão. A cura vem não da supressão, mas da integração consciente. Jung enfatizava que cada arquétipo animal carrega tanto aspectos positivos quanto negativos, que ele chamava de luz e sombra do arquétipo. O lobo pode representar liderança corajosa, mas também agressão destrutiva. O gato pode simbolizar independência saudável, mas também frieza emocional excessiva. O processo de integração requer reconhecer ambos os aspectos e aprender a manifestar as qualidades positivas enquanto permanecemos conscientes dos perigos das manifestações negativas. Esta consciência dupla é fundamental para usar nossa herança instintiva de forma construtiva ao invés de destrutiva. Não se trata de ser bom ou mal, mas de ser consciente e responsável. A reconexão com nossos aspectos